estava comentando, né? Do caso lá, dos policiais e tal. Você já vivia na cidade, você estava lá. Sim, O que você viu nessa época? Você viu alguma coisa? Você testemunha algo? Não. Você conheceu alguém na época que tinha visto? Foi longe? Eu vi o policial, alguma movimentação estranha? Caminhão da aeronáutica? Não. Eu conhecia os policiais porque, né, cidade pequena, todo mundo se conhece e tal. O filho do Cabo Rabelo estudava na minha sala, então o contato que eu tive foi o mesmo de outras pessoas. Mas eu não vi luz, não vi nada. Mas a história começa, você tinha me pedido aquela hora, a história começa assim, a esposa do capitão Eisenhower, é super difícil pronunciar o nome dele. Ah, sim, ele falou Eisenhower. Que é o mesmo nome, Guerque austríaco. É isso mesmo, Guerque austríaco. É isso mesmo, Eisenhower, Guerque austríaco. Eisenhower, Guerque austríaco. Eu não sei pronunciar isso, direito. Ele mostrou ontem. E o que é curioso, assim, né, figurinhas big sobre o caso Cloud, que é o mesmo nome do militar envolvido no caso de Roosevelt, Eisenhower. E é uma coincidência. A mãe para escolher esse nome, né, Eisenhower... Mas não é, no entanto, curioso, assim, o caso de Roosevelt, que é um caso tão, né, aclamado, ter um militar envolvido... E no caso Cloud com o mesmo nome. É, no entanto, curioso. Assim. Curioso. Isso no final quer dizer nada. Mas assim, uma curiosidade. Sim. Enfim, a esposa deste policial, na época ele era tenente, eu sempre me perco nas patentes, mas ele era uma patente abaixo. E aí ela estava na varanda de casa e avistou um objeto com 3 outros menores rodeando assim. E estava parado sobre a igreja Nossa Senhora Aparecida. Baixo. E aí ela chamou o marido, que é policial, né, na época, o comandante lá. Isso. Ele confirmou, né, o avistamento lá da bola de luz lá, ligou para a vizinha de cima, que pela sacada confirmou o avistamento também, e aí então ele acionou a viatura que estava o Cabo Rabelo. Que aí cai naquilo que eu falei para vocês. Eles se deslocaram até o objeto que estava na igreja, se deslocou ao bairro Sobrado, ali para aquela região, e pousou, sem tocar o chão. Quando eles chegaram, o objeto estava lá, assim, né, pousado sem tocar o chão, levantou o voo, fez o 360 e foi embora, que é a história que eu já contei. Mas esse caso, acho que o Edson contou que os policiais viram 3 crianças. Não, aí... 3 seres pequenos, não. Não, e aí, esse foi o primeiro. É o primeiro relato que a gente tem. O segundo é o da perseguição das criaturas, que eu também já contei. E tem outros episódios que não estão documentados. Por que perseguiram as criaturas? Qual foi o contexto dessa perseguição? Eu não cheguei... O outro policial, ele não me deu muitos detalhes. Quem me deu mais detalhes foi a esposa do policial que faleceu. Sim. O outro, ele ainda ficou um pouco resistente em falar sobre o caso e tudo mais. Mas eles começaram a perseguir porque já faziam dias que tinham 3 estrelas. Começaram com 3 grandes estrelas, um em cada canto da cidade, que formava um triângulo. Eu nunca contei isso, cara. Eu ia contar isso só no documentário, tô dando um baita spoiler aqui pra vocês. Eram 3 estrelas que ficavam uma em cada canto da cidade. E aí eles perceberam que essas estrelas faziam alguns movimentos, então viram que não eram estrelas. E até pelo tamanho que era maior. E aí, quando elas foram ficando maiores, assim, ao passar dos dias e tal, essa interação foi ficando maior. Então, os policiais iam, por exemplo, à zona rural, de carro, e piscavam um farol para essa luz respondia piscando de volta. Putz. Piscavam 2 vezes, piscava 2 vezes de volta. Estava uma comunicação. Era inteligente. Estabeleceu-se uma comunicação ali. Ou estava só espelhando uma ação. Será? Sabe, assim, mas de qualquer forma era um... Pô, não, tudo bem, alguma coisa reagia. Mas isso aí você levantou agora, você pegou o relato de um monte de gente que estava lá na época. Sim, inclusive a filha e a esposa do policial que faleceu, que fez essa perseguição, relata, eu acompanhei o meu marido sem farda, quando chega, né, policial e tal, vazava o assunto, apareceu de novo a estrela. Aí ela ia com ele de carro, e aí ela viu essas comunicações, sabe? Então, assim, é um caso bem diferenciado, sabe? E aí teve essas várias interações que foram ficando mais fortes. Eu não sei como começou a perseguição dos seres ainda, porque o que eu tenho no documento da Polícia Militar é já na perseguição.
Você tem o documento da perseguição. Sim. O que diz lá? Que perseguiram seres luminosos, mas que não iluminavam e que andavam por entre o canavial sem tocar o chão. A viatura estava numa velocidade constante de cerca de 20 km por hora. No e canavial. Não alcançavam... Sim, eles iam rompendo o canavial. Cena de filme, hein? É um filme, Serra Douro fala. Cena de filme. Não, porque você está fazendo um documentário, o documentário é baseado no depoimento, né? Mas não necessariamente ele vai se ater as conversas e tal, né? Assim, você vai ter uma dramatização, por exemplo, você vai tentar recriar essa cena do canavial com o carro. Sim. A cada entrevista, a cada vez que eu pesquiso mais sobre este documentário, eu tenho uma abordagem nova que eu pretendo fazer, mas eu não quero criar muita ficção em cima disso para que não descredite a história, para que não pareça que foi tudo uma ficção. Mas o cara tá contando ali, né? Sim. Então, mas daí, beleza, então, você estava falando do relatório. Isso, aí no boletim de ocorrência... 20 km por hora... E aí o que eu tenho no documento é isso. 3 criaturas no canavial. Duas criaturas acho no canavial. São 2. Essa de 3 criaturas que você está falando é um outro episódio que não envolve diretamente os policiais. Os policiais que colheram esse depoimento. Porque foi avistado por moradores também essas naves, essas luzes. E uma senhorinha abriu o quintal de casa e viu 3 criaturinhas pequenas. A dos policiais eram grandes, eram 2 metros de altura. E eram 2. Da senhorinha eram 3 e eram pequenos. Tipo crianças, 3 crianças. A gente com a referência ufológica trata como uns greys, assim. Sim. E quando ela abriu, ela viu que um deles estava enfiando uma espécie de um tubo, de uma régua no chão. Como se estivesse recolhendo alguma coisa. Sim. E lá no fundo, numa plantação de eucalipto que ela tinha, ou não sei se era dela, mas uma plantação de eucalipto lá, ela viu uma nave que ela deu como referência ao formato o cap do policial. Que ele era meio discoidal, assim. Mas essa senhorinha eu não a encontrei para gravar ainda. Sabe, ela se mudou e tal... Esse é o relato que você tem, que eu acho que foi o Edson conseguiu através dos policiais também, esse relato. O Edson é o cara que mais tem sobre isso, assim. Mas quantas pessoas você já conseguiu coletar depoimento? Cara, eu tô um pouco perdido, assim, de cabeça, eu tenho que conferir pra você, porque é o que acontece. E aí vou entrar nessa parte agora, que alguns problemas aconteceram durante o projeto. A primeira vez que eu fui pesquisar sobre a Serra, ainda com abordagem folclórica, eu e mais 2 amigos, Damião Rezende e um sobrinho dele, o Damião também é ator e tal, a gente foi atrás, vamos lá na Serra, vamos conversar com os moradores para pegar depoimentos e tal, pesquisa. Quando a gente começou a subir a serra, o carro desligou, o carro do meu pai. Eu já estava vendendo o carro já, e aí o meu carro, e aí eu peguei o carro do meu pai, que era um carro mais simples, um paliozinho, e aí a gente falou, vou no carro do meu pai. Desligou do nada o carro. E aí eu virava a chave, não dava parte elétrica nenhuma no carro. E aí a gente já se olhou e falou, logo aqui na serra e tal. Liguei pro meu pai, falei, pai, o seu carro tá com algum problema? Ele, não. Falei, agora tá. Porque perdeu toda a parte elétrica, ele teve que trocar a bateria e tal, fazer manutenção no carro. Mas ali no primeiro momento eu não associei a nada sobrenatural. O carro do meu pai é velho, pela vibração da estrada de chão, pode ter soltado alguma coisa e tudo mais. Ok. Ou mesmo que fosse alguma questão eletromagnética da serra, não tem nada de sobrenatural nisso, né? Interferência e tal. Ok. Esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio foi quando eu fui gravar o primeiro registro, já com o olhar ufológico, sobre o relato do Cabo Rabelo. E aí eu consegui uma câmera semi-profissional, e a ideia era só registrar, para não perder a história e tal. A câmera não registrava a história do Cabo Rabelo. Acusava cartão de memória cheio. E a gente tirou, reiniciava e tal, formatava, e não dava, não registrava. Então ele me contou, mas sem registro. E aí também eu não levei, falei, não tem nada sobrenatural nisso, porque, acontece. Não, mas você acabou registrando o Cabo Rabelo ou não? Registrei. Depois, agora. Mas aí tem outra questão. E aí, quando aconteceu isso, já não levei a nada sobrenatural, mas aguçou a minha curiosidade ainda mais. Será que alguém não quer que eu conte essa história? Sei lá, um espírito, qualquer coisa.
A gente brincou muito com isso e tal. Mas falei, pô, vou fazer disso um trabalho legal. O ano passado fez 10 anos que eu saí de casa para estudar teatro. Eu sou ator, eu não sou cineasta. E como, por causa da pandemia, eu tinha saído da prefeitura, onde eu dava aula, eu não tava vivendo só pela hamburgueria. E a arte, para mim, ela não tá no campo material, mas na realização pessoal. Eu gosto de fazer arte. E 10 anos de carreira, nada tinha acontecido. Aí eu falei, pô, vou pro audiovisual, vou produzir isso. Foi quando eu decidi vender o carro, né, como eu disse, para fazer essa produção. Quanto dinheiro você pegou na venda do carro? 45 mil reais. E eu vendi meu carro mais barato, cara. Eu tinha um Santa Fé, eu vendi abaixo da tabela para vender rápido, para perder a história, porque eu tava com medo dos policiais não quererem gravar mais. Então a tabela do meu carro tava 60 mil reais na época. Nossa, você queimou. Queimei 15 mil reais de largada, assim, para poder vender, mas assim, falei, cara, eu vou recuperar. Sabe aquele feeling, assim, que você não sabe de onde? Falei, pô, eu preciso registrar essa história. E aí contratei uma produtora séria, de uma cidade vizinha lá, os caras são muito legais, o pessoal trabalha super bem e tal, uma produtora relativamente grande, tem um projeto grande em andamento. Convidei os caras, eles se interessaram pela história e tal, a gente começou a gravar. E aí depois a gente foi tendo algumas desavenças ideológicas e tudo mais, acabamos rompendo o trabalho. Ideológicas? Ah, pô, os caras tinham outra visão de trabalho, eu tinha uma, a gente acabou se desentendendo. E aí o dinheiro sumiu? Não, aí eu paguei os caras pelo serviço e tal, mas eu peguei o material. E aí eles me deram em backup, na nuvem, e em HDs. HDs externos, né? E aí evaporou, sumiu tanto na nuvem quanto no HD. Ah, só um detalhe. Antes disso, quando eu contratei a produtora e a gente foi fazer umas imagens de drone na serra, eu fiz uma tomada, achei um pouco fora do esquadro que eu queria ali, não ficou uma fotografia legal, a gente trouxe o drone de volta, go home, voltou, beleza, segunda go home de novo, voltou. Falei, cara, vamos fazer uma saideira? Ah, vamos trocar a bateria. Trocamos a bateria, uma bateria, não tava 100%, mas era nova, tava 92%. Porque eu liguei e conferi, falei, pô, dá pra fazer, né? Fomos fazer as imagens lá, beleza, falei, cara, eu acho que pra mim não ficou legal, vou trazer de volta. Pediram, né, a gente acionou pro drone voltar. O drone parou de receber comando. Ele não aceitava, a gente tentando trazer o drone de volta e não trazia. E aí o drone desligou a câmera e começou a descer na serra. Ele não caiu, tipo, não foi uma pane, o drone caiu. Não. Sim, ele fez um pouso de emergência. Eu brinquei forçado. Que é um drone empoderado, né? Ele falou, minhas hélices, minhas regras. Possuído. Eu vou descer aqui. Ele desceu lá e, cara, é uma... Você achou? Achei, mas assim, mas serra... não tinha imagem nenhuma também. Não, aí a serra... Não, ele desligou as câmeras. Desligou. E aí o drone, quando desceu, porque é uma área de mata muito fechada, o próprio Cabo Rabelo lá já soltou alguns animais lá nessa serra, né, que foram capturados, que é uma área de preservação permanente. E aí quando desceu, cara, bateu aquele medinho assim, sabe, aquele cagaço. Falei, pô, cara, eu vou ter que entrar para pegar o drone, eu não vou ter dinheiro para custear isso, sabe? E aí quando eu cheguei lá na porta porque é muito curioso lá, que a serra, a vegetação da serra, ela começa exatamente onde começa uma cerca que delimita a serra. Exato, cara, parece uma cortina até. Quando eu olhei aquela mata fechada, eu falei, cara, eu não vou ter coragem. Cobra, eu não tinha um facão, não tinha nada. Eu falei, amanhã eu volto aqui para buscar isso. E aí chamei alguns amigos, esse Damião Rezende foi comigo também. E aí, pô, vamos entrar, pedimos licença ao lugar, porque... As entidades... Eu não sei, eu não tenho... Quanto mais eu pesquiso sobre paranormalidade, eu tenho mais perguntas do que respostas. Então, por mais que eu não acredite, eu não tenho uma concepção de Deus, eu acredito nessas coisas. Eu não tenho respostas para isso. Então, eu pedi licença, sabe? Os meninos também pediram licença, as meninas que acompanharam pra gente, fomos em 4, 2 meninas, eu e Damião. E aí... Nós pedimos licença e entramos na serra. Cara, não aconteceu nada. É lindo lá dentro, tem umas galerias assim na parte de baixo. Mas à medida que você vai subindo, a mata vai ficando muito fechada. E aí nós ficamos 4 horas lá até achar o drone. Depois de 4 horas, a gente já tinha desistido 2 vezes e voltamos. Aí nessa segunda vez que nós voltamos, nós encontramos o drone. Essa terceira vez, aliás.
Tava na parte bem alta, assim, mas ele não ficou preso em árvore nem nada. Mas ele já tava todo tomado por cupins. Pô, não deu 24 horas. Não, 24 horas deu. Sabe? Tomado por cupins? Cupins, assim, dentro dele, sabe? Nossa! Todo cheio de cupins, E aí, quando a gente saiu de lá... Você tem foto disso? Tem foto, tem vídeo. Nossa, que bizarro. E aí, o drone, quando a gente saiu... Acho que por conta do calor, a bateria devia estar quente. Não sei, mas tem uma relação de insetos com placas, né, de formigas e tal, que invadem eletrodomésticos e tudo mais. Tem relação. É bem esquisito. Tá bom. Parece que tem um ácido que tem nos metais que interessam a eles. Enfim, tem uma explicação para isso. Mas eles falam que lá na Serra, quem vai em busca do ouro, que escuta vozes, que vê, que sente os ventos fortes, que as árvores tombam, enfim. Não foi a nossa intenção. Talvez por isso a gente não tenha visto nada. Mas quando a gente saiu dessa mata fechada, que é um pastão aberto assim, teve uma rajada de vento muito, muito, muito forte. E não estava ventando. Ela foi constante, intensa, assim. E aí esse meu amigo, Damião Rezende, eu sempre gosto de contar isso, porque na hora foi muito engraçado. Ele é um cara super good vibes, assim. E ele, cara, é a mãe do ouro que tá agradecendo a gente, porque a gente não fez nada de errado. É a mãe natureza, não sei o quê. Então na hora a gente levou mais por esse lado, assim. Não tratamos como claro. Mas teve esse episódio. Beleza. E aí, no dia seguinte, se não me engano, a gente foi gravar o Cabo Rabelo, dessa vez com equipamento profissional. E enquanto a gente estava gravando o Cabo Rabelo, durante 2 vezes, em duas ocasiões, a câmera desligou, ligada na tomada. Desligou, apagou. E aí conferimos, tá tudo ok, tá, vamos continuar, continuamos, não tivemos nenhum problema mais. No entanto, quando eu rompi com o pessoal, né, que eu decidi seguir o projeto sozinho, eu peguei o material com eles, e aí tanto na nuvem quanto no HD, esse material sumiu do Cabo Rabelo, do outro policial e do Edson Boaventura Jr. E aí, eu não estaria mentindo sobre isso, porque eu tive custo com isso. Eu tive custo em levar o Edson, a Cláudia. Não, é lógico, mas o resumo da história... de gravar e tudo mais, não era interessante para mim sumir material. Eu acho que não. Pô, e perdeu o depoimento, tanto que o outro policial não quer gravar de novo. Mas você atribui isso ao que? Aos ETs? Cara, eu não sei. É o que o que você mais acha que aconteceu. Eu tô sendo bem sincero, assim, porque depois você não sabe. Eu não sei, porque depois desse episódio, o que eu achei estranho a gente tem resposta para todos esses episódios, mas juntos, sabe? Sabe, uma coisa que vai impedindo da história ser contada. Então, mas você acha assim? que eles estão meio que afastando a possibilidade disso ser divulgado? Porque é astral, não é possível ser alguém fazendo. Eu considero que seja uma possibilidade de uma interferência humana, sabe? Tipo, sei lá. Mas qual? Sei lá, tipo... Como que alguém pode ter um poder de derrubar um drone, por exemplo? De fato, Tá vendo? Eu não tenho resposta, eu não sei. Não, a gente sabe, aqui não tá nem acusando. Coisa, o HD na nuvem e tal. A questão do HD e tal, beleza, você poderia falar, hackearam e apagaram. Mas você ia ficar sabendo, você ia receber um Gmail lá, falando, tentaram entrar na sua conta, não é tão simples. Já aconteceu isso com a gente, na produtora, inclusive a gente pegou um ransomware, né, que é aquele... É um hack que ele sequestra seus arquivos. Sim. E ele pede uma quantia, daí aparece um TXT e os arquivos ficam tudo ponto DAT. O Wagner, tentou de tudo, né? O que aconteceu? Não sobrou nada, né? Ele até guarda, a gente tem os arquivos até hoje, inclusive. Não, simplesmente bloqueou todos os arquivos. Né? Aí pediu um resgate para poder liberar os arquivos. Era o resgate em Bitcoin. Mas é um ataque hacker, né? Mas o cara mandou uma mensagem. Então houve alguém ali. Mas nesse caso, sei lá, vamos supor aqui, trabalhar no campo da hipótese mesmo assim. Se fosse, sei lá, souberam que eu estava pesquisando sobre isso e decidi, sei lá, uma instituição. Entendeu? Não, mas assim, o que parece aí é uma maré de azar muito grande. Então, aí o que eu acredito, Ale, é que pode ser uma questão energética, como o Guru falou, sabe? E aí eu não sei se isso cabe ao monopólio de um ser controlar para que isso desande, ou que o próprio assunto
tenha uma energia melindrosa, sabe? Acaba tornando um pouco mais difícil de acessar os canais para se contar essa história. Lembra quando a gente falou de um caso que eu não vou nem citar e a câmera apagou? Tipo isso, Foi bizarro. É tipo isso. Verdade, você assistiu esse episódio, né? A câmera apagou. Dana Tio Memorai. Mas eu assisti, sabe? Caio apagou mesmo. Do nada. No meu episódio no Planeta Podcast, a câmera também desliga quando a gente começa a falar sobre esse assunto. A câmera também ficou preta. De vocês, acho que ficou roxo, se não me engano. Me mandaram. Inclusive veio uma tarja e ficou um negócio estranhinho, assim, parecia um selo. Você chegou a ver? Não. Vê isso, bem na hora que você fala do Curupira lá, não vou falar o nome. Não, inclusive ela até tinha falado que pra tirar o... Me mandaram print, vários. Não, falaram que pra tirar o, sei lá, o mal olhado... A energia negativa, né? Pra resolver a energia negativa tinha que fazer uma vela cinza. Não, cinza não, uma vela roxa. Roxa. E a cor do bug lá foi roxa. Eu vou ter que botar uma vela roxa, acender uma vela. Eu falei, vamos ver se tem aqui no. A gente vai ter que ter uma vela roxa. Assim. Ninguém sabe. É o que a gente estava conversando no início aqui da conversa, considerar possibilidades, né? Até que se tenha a resposta. Tá tudo bem, deixa eu só tentar entender a história aqui, peraí. Você começou a estudar uma lenda que o pessoal contava do ouro das pessoas escravizadas, beleza. Aí o Edson descobriu um evento ufológico... Não, eu já conhecia, mas através de uma entrevista do Edson eu fiz esse link de que as pessoas estavam falando da mesma coisa com referências diferentes. Isso na hora que você estava tomando o seu banho no banheiro... em Sabor, meu amigo. No banheiro oculto. No banheiro social. No banheiro que você não costumava. Exatamente. Aí você... totalmente ferrado aí, desiludido, resolveu vender um carro para pegar 45 bom carro, mil. Diga-se de passagem. Santa Fé é um SUV grande. Eu gostava demais desse carro. Aí sente saudades dele. Sinto saudades do carro. Aí você vendeu para começar a produzir um documentário. Sim. Você começou a gravar, deu tudo errado, o que Só você me conseguiu, fodi, você mas perdeu. Deu tudo errado assim ao E extremo. no final das contas você não tem nada. Eu tenho. Você só tem uma metade camisa. aí. Só sobrou. Eu só tenho uma camisa e haters, né? Eu tenho muitos haters. Não sobrou nada, não tem nada. Não, eu tenho sim. Porque aí, quando eu rompi com esse pessoal, que eu perdi o material, eu conheci um cara. Na verdade, eu não conhecia. Eu pesquisei e encontrei esse cara. O nome dele é Marcelo Borja. Ele é diretor de fotografia. Ele estudou e trabalhou e deu aula de direção de fotografia nos Estados Unidos, porque eu comecei a pesquisar, falei, cara, eu vou gravar, vou investir um dinheiro legal agora e vou começar a gravar. Vender outro carro que nem existe. Não, vou pegar o resto do dinheiro do carro e comecei a procurar quem trabalhava com RED, câmera RED. Sim. Porque a primeira que a gente... O que é uma câmera RED? Ele sabe que mexe com cinema. Ele vai falar melhor do que eu, assim, é uma câmera melhor, assim, né? Putz, a RED basicamente é uma iniciativa independente americana para se criar uma câmera de cinema ideal e específica, versátil, com a melhor qualidade de imagem possível. A galera conhece assim, todo mundo conhece Canon, Sony, o que é uma RED? Não, ela é muito superior. A intenção dos criadores da fábrica era rivalizar com uma câmera chamada ARRI, que ARRI é a câmera padrão em Hollywood hoje para todas as produções. Chama ARRI, A-R-R-I. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas parece que são os donos da lente Oakley, não é isso? Que são donos da RED, é um negocinho. Mas não sei se eu tô falando besteira, não vou aprofundar nisso. O fato é que a RED é um Super Saiyajin 4 das câmeras, assim, né? Ela tinha um ideal. É uma câmera muito bem conceituada e com uma penetração muito boa em Hollywood. E aí, como a minha formação é como ator, eu estudei No Espaço, em Botafogo, então eu conheço o lado de cá das câmeras. Eu não de lá. Mas eu sempre ouvia falar da RED como uma boa referência. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar em Minas Gerais quem trabalhava com essa câmera. E aí cheguei em algumas locadoras, procurei até algum pessoal aqui de São Paulo, mas ninguém tinha, cara. E aí cara... São Paulo? Tipo assim, disponível. A gente tem um monte de parceiro nosso que tem ela disponível. Mas aí na época, assim, várias eu não sou uma pessoa da área, eu também não tenho muitos contatos, entende? Eu fui pelo Google mesmo, uma coisa mais convencional. E aí eu cheguei num cara de BH, que me indicou o Marcelo. Falou, olha, esse cara tem essa câmera, mas ele não aluga, ele grava com ela porque ele é diretor de fotografia. E aí quando eu entrei em contato com o Marcelo, eu falei pra ele, olha, posso te mandar um áudio explicando sobre o documentário? Beleza, mandei um áudio pra ele de 1 minuto e pouquinho.
O Marcelo me respondeu com um áudio de 5 minutos e 49 segundos. Porra, você lembra? Falei, caralho, deu certo, velho. Esse cara vai topar fazer, porque quem que vai gravar 5 minutos de áudio pra falar que não? E aí ele ficou extremamente interessado no projeto. Ele falou, cara, você tá me contando é a história do Skinwalker de Minas Gerais, do rancho Skinwalker de Minas Gerais. Porque é basicamente isso que acontece na Serra do Ouro Fala. São eventos ufológicos e eventos poltergeists. Então, quando ele fez essa associação da Serra, eu falei, cara, fantástica, né? E aí já gostei demais. A energia do Marcelo é uma energia muito boa, sabe? Ele é um não cara... queima as coisas, o cartão... Mas eu acertei, então. Então você tá convertendo isso para uma coisa tipo Netflix. Não, você filmava com qualquer câmera? Sim, a minha ideia você pegava o iPhone... A minha ideia é comprar meu carro de volta, sabe? Não só isso, comprar uma frota. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas assim... O fato é Por que... Por que, Ale? Agora eu fiquei curioso. Por que não, você jogou essa praga? Não, é porque a gente já tá há 20 anos nesse mercado de produção audiovisual independente. Puta, a gente já fez tanto piloto bom pra Netflix, pra... Eu vi algumas coisas suas então, e realmente assim, muito boas. A gente fez muita coisa já produzimos... Já tinha contato quase fechado antes do acontecer o poltergeist mundial. Cara, eu tava contando em off, eu não sei se pra você, Ali, ou pra você, Guru. Eu tenho ciência disso, assim, por isso o meu receio em não recuperar o meu carro, porque eu gravei uma série em 2018 em que eu não recebi um centavo. Começou como uma série da Netflix, depois falaram que era um piloto da Netflix, isso é produção. E aí eu contracenei com Zezé Mota, com Roberto Cordovani, contracenei com Leonardo Midiorin. Todos esses grandes atores, né, globais, assim, são atores de peso, também não receberam. Eu não sei se a Zezé recebeu, mas nós não recebemos. Leonardo Midiorin, a Vanessa Gerbelli, eu não contracenei com ela, mas gravei, ela também estava no projeto. Enfim, outros atores que agora me fogem o nome, nós não recebemos. Então eu sei o quão é difícil viver no meio do audiovisual, sabe? Na época eu cortei, meu cabelo estava grandão, dediquei tempo, dinheiro, né? Nós gravamos e tudo mais. É o meu trabalho e eu não vou receber por isso. Então seja parte desse pressuposto do quão é difícil produzir. E aí, nesse momento eu não coloquei um dinheiro, né? Assim, tinha meus gastos de deslocamento, alimentação, mas... Enfim, nesse caso, meu risco é muito maior, por essa questão que o Ale levantou aqui, pode ser que eles não se interessem. Pode ser que a história seja boa e o meu filme seja ruim. Entendeu? São várias questões que eu considero, e eu sei do risco que eu corro em tentar produzir isso.